Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, que Deus vos abençoe grandiosamente. Estamos mais uma vez participando ou transmitindo, uma live de ensino. É o momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja da Multiforme Graça de Deus. E o Senhor Deus tem nos dado graça, tem nos ajudado, tem nos auxiliado e tem nos concedido cada dia mais, um pouco mais da sua palavra, para que nós possamos aprender e a viver aquilo que o Senhor Deus tem e quer para nós. Seja bem-vindo todos os nossos irmãos que estão a participar conosco. Deus tem muito a nos ensinar, eu acredito, também nesta noite, nesta ocasião. Estamos trabalhando com uma série de ensinos, já estamos chegando na parte final. A nossa série de ensinos tem por tema do arrebatamento ao milênio. Então nós estamos tratando do arrebatamento da igreja até o período milenário. Sobre o arrebatamento, ou sobre este tema em si, nós já passamos por diversas partes que compõem toda a cronologia deste acontecimento, disso que está escrito na Bíblia Sagrada. E os irmãos que têm acompanhado conosco têm aprendido, têm conhecido um pouco mais a respeito disso. A Igreja do Senhor, então, ela foi arrebatada, ela participou do julgamento para galardão e ela participou das bodas do Cordeiro. Durante essas bodas do Cordeiro, o anticristo ele já surgiu na Terra como um grande governante, um grande líder político, e passou a governar trazendo paz, trazendo benefícios para a raça humana. Só que depois deste tempo, de um determinado tempo, que nós compreendemos pelas profecias bíblicas que seria mais ou menos 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio de paz, em que o anticristo ele trouxe, entre aspas, para o planeta Terra, os seres humanos aqui que ficaram na Terra, que não foram arrebatados, depois de 3 anos e meio ele se rebela contra o povo de Israel. E aí dar-se início à grande tribulação. Durante o período de paz, obviamente que aqueles que ficaram, que resolveram não negar a Cristo, passarão por uma certa tribulação, uma certa perseguição. Mas a grande tribulação, ela se inicia quando o anticristo ele se rebela contra o povo judeu, contra todos, Aí tanto aqueles que seguiam o anticristo, aqueles que não foram arrebatados, mas viviam uma vida com Deus, mas não vigiaram, não foram arrebatados, o povo judaico que também não foi arrebatado, enfim, todas as pessoas do planeta passarão pela grande tribulação, como nós já vemos no ensino anterior, onde nós falamos da grande tribulação. Depois da grande tribulação, o que vai acontecer é o que nós conhecemos como Armagedon. Então hoje nós vamos tratar sobre o Armagedon para entrarmos no período milenário. O texto que nós estamos lendo é o texto de Apocalipse capítulo 3, verso de número 11, que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Armagedon. Vamos ler um texto, amados, aqui em Daniel capítulo 2, verso 31 e 33, para que nós possamos ter o conhecimento inicial sobre o que se refere o Armagedon, tá? Daniel 2, 31 e verso 33 vai falar da estátua, da visão ou do sonho que teve Nabucodonosor, tá? Então a estátua de Nabucodonosor. Diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Conhecemos a história, mas para recapitularmos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho e ele ficou perturbado com aquele sonho.
Então ele pediu para que reunissem os sábios do reino, trouxessem até ele para que trouxesse a interpretação daquele sonho. Mas Nabucodonosor ele não queria só a interpretação do sonho, ele queria que eles contassem o sonho que ele teve e trouxessem também a interpretação. Eles ficaram indignados, falaram, poxa, como que nós vamos... A interpretação até dá para a gente trazer, mas falar qual é o sonho que você teve sem saber que sonho que é, isso é impossível, não existe ninguém sábio na terra capaz de fazer isso. Nabucodonosor, ficando enfurecido, ele decretou a morte de todos os sábios do reino, porque ele acreditava que se ele contasse o sonho, eles iriam trazer interpretações qualquer e trazendo enganos a ele. Então ele falou, não, tem que me contar que sonho que eu tive e também a sua interpretação. Quando esta questão chegou até Daniel, Daniel já logo se prontificou, dizendo, olha, pede para que o rei não mate ninguém, não precisa. Deus, eu vou trazer a Nabucodonosor, vou contar o sonho para ele, vou trazer a revelação. Então Daniel foi convidado a estar na presença do rei e a fazer assim como ele havia dito. Daniel ele pediu um período, um certo tempo, ele buscou a face de Deus, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles buscaram a face de Deus, e Deus revelou para Daniel, em sonho, o sonho que Nabucodonosor teve, e também o seu significado. Então, quando Daniel esteve à presença do rei, levado Daniel até a presença do rei, ele começou a relatar a Nabucodonosor o sonho que ele teve, que se refere a estes versos que nós lemos, como também, posteriormente, a sua interpretação. E Daniel deixou claro que essa estátua, cada parte da estátua, sendo a cabeça, os braços, o ventre, enfim, cada parte da estátua se tratava de reinos, de impérios que iriam existir e governar a terra de acordo com sua época, obviamente. Quando Daniel lhe traz essa interpretação, ele fala primeiramente da cabeça, a cabeça de ouro. É o único reino que Daniel teve a revelação de como sendo uma parte da estátua é sobre a cabeça. Os demais membros ele teve a interpretação, mas ele não teve a revelação de qual reino seria. Mas ele teve a interpretação e trouxe até o rei. Mas sobre a cabeça, ele deixou claro, a cabeça de ouro é o rei Nabucodonosor, era a Babilônia. Por que cabeça de ouro? Na antiguidade, na verdade, a Babilônia era tida como a cidade de ouro. E os babilônicos, eles tinham por característica ser pensantes. Eles eram seres pensantes mesmo, né? Então era um povo que pensava muito e tinha um bom raciocínio, eles tinham um bom conhecimento, eles conheciam sobre a astrologia, a astronomia e a ciência. Então eles dominavam isso. Então por isso, característica, a cabeça de ouro seria a Babilônia. Depois da cabeça, a estátua ela tinha braços de prata. O que significa os braços de prata? Os braços de prata simbolizam o Império Medo e Persa. Na verdade, em 538 a.C., o Império Persa ele conseguiu, através de uma aliança com os medos, vencer a Babilônia e tomar o império. Nessa época, Nabucodonosor ele já não era mais imperador. Então, os persas começaram a imperar a partir desta data. Por que os braços de prata? Porque, no caso, tendo dois braços, então seria o Império Medo e o Império Persa. E o interessante é que os persas, eles eram muito hábeis com as mãos. Eles tinham, o trabalho manual deles era assim, ele se destacava de outros povos. E eles trabalhavam muito também na questão da construção. Então, as mãos, né, os braços, as mãos ali, que eram feitos de prata, simbolizam o Império Medo e Persa, que veio posteriormente ao Império da Babilônia. O ventre era de bronze, o texto diz, o versículo que nós lemos. O ventre era feito de bronze.
Em 333 a.C., veio o Império Grego. O Império Grego ele tomou conta de todo o reinado persa e veio a imperar, então, obviamente, em seu lugar. Por que o ventre de bronze? Porque o povo grego era um povo hedonista, então eles levavam muito a sério a questão do prazer, a questão da satisfação. Por isso o ventre ele simboliza o Império Grego que veio posteriormente ao Império Persa. E as pernas da estátua era feita de ferro. As pernas simbolizam o Império Romano que veio posteriormente ao Império Grego. Por que as pernas? Porque na estátua, obviamente, tinham duas pernas. Cada perna ali simboliza o Império Grego, o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. Já que o Império Romano ele era dividido, tinha o Império Ocidental e o Império Oriental. E as pernas é o membro mais comprido, digamos assim, do corpo humano. Da estátua eram os membros mais compridos. E o Império Romano, foi um império que reinou por um tempo mais prolongado de todos os impérios que existiam sobre a Terra. Eles reinaram por quase 1000 anos. O interessante é que as pernas, simbolizando o Império Romano, traz-nos a ideia do que o Império Romano foi na face da Terra, já que este império foi o império que mais marchou por sobre a face da Terra. Não teve outro império que mais marchou senão o Império Romano. Por isso, as pernas simbolizam o Império Romano. Mas o texto que nós lemos, ele vai falar também dos pés. Lendo o texto novamente, aqui no finalzinho diz: os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel lhe traz a revelação dizendo que é um reino que não terá consistência. Em parte ele será um reino forte, mas ele também terá suas fraquezas, e em partes ele também será um reino fraco. Posteriormente, o Império Romano, o que veio a existir foi o domínio dos europeus. Então, o domínio europeu, ele se inicia trazendo-nos a simbologia como os pés da estátua de Nabucodonosor. O Império Europeu, aliás, os pés feitos de prata, feitos de ferro, em partes de ferro e em partes de barro, na verdade, ele se inicia desde do findar do Império Romano, que dá-se início ao domínio europeu, até o Anticristo. O interessante é que o Império Europeu ele foi dividido em 10 pequenos impérios, né? O domínio europeu, não se fala tanto em Império Europeu por causa da divisão, foi dividido em 10 pequenos impérios, 10 pequenos domínios, 10 pequenos reinos, né? E isso caracteriza os 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor. Agora, lendo um texto aqui em Daniel 2:44, nós vamos ter uma ideia um pouco mais clara a respeito deste domínio, a respeito dos pés em partes de ferro e em partes de barro. Daniel capítulo 2 e o versículo de número 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Note aqui que o texto claramente está falando do reino de Jesus, do reino de Cristo. Fala de um reino que ele não passará a outro povo. E este reino ele jamais será destruído, é um reino eterno. Ele não deixará de existir. Obviamente, nós sabemos que de fato está falando do reino de Jesus. Só que no começo, no início, o texto diz: mas nos dias desses reis, olha só o início do verso, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Que reino é esse?
o reino de Cristo. Mas nos dias desses reis, quais reis? Esses reis não pode ser referido os reis sendo da Babilônia, sendo os persas, o Medo-Persa, sendo os gregos e os romanos, não pode. Porque nos dias desses reis não aconteceu isso. Esses reinos passaram, os dias deles todos passaram. Então por que o texto diz, mas nos dias desses reis? Porque os pés em parte de ferro e em parte de barro, ele vem, eu repito, desde do findar do Império Romano, com o início do domínio europeu, até o reino do Anticristo. Então, quando diz, mas nos dias desses reis, não está se referindo aos reis que estão enquadrados dentro de cada membro da estátua. Como também não está descrevendo aqui os 10 pequenos domínios que foi a divisão do domínio europeu da época, porque são dias passados. Mas está se referindo aos dias dos reis do período do Anticristo. Como nós podemos compreender melhor isso? Quando nós partimos para Apocalipse, no capítulo 13 e o versículo de número 1, que diz assim: eu pus-me sobre a areia do mar, no caso aqui está falando de João, eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, esta besta é o anticristo, que sobe do mar, tá? E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças. Cabeças nós já vemos no verso passado, né, que nós já lemos de Daniel, quando se refere à cabeça de ouro, né, se referindo a Nabucodonosor, ao reino da Babilônia. Quando se fala de cabeça, se fala de raciocínio, de pensamento, de tomada de decisão, de questões lógicas, de liderança, enfim. Então, quando diz 7 cabeças, um reino que... Aliás, perdão, estou em outro versículo aqui. Eu pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Quando fala 7 cabeças, o número 7 na Bíblia, ele simboliza o número da perfeição. Então, seria um algo perfeito. Quando se fala de cabeça, de domínio, de raciocínio, de tomada de decisões, de liderança, de inteligência, neste quesito, o reino do anticristo será perfeito, por causa do número 7 que nós encontramos aqui. Então, será um domínio perfeito. Então, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Chifres se fala de poder, mas o texto continua. E sobre os seus chifres, 10 diademas. Em outra tradução, você vai encontrar 10 coroas. Essas coroas obviamente que está falando de reinados, tá? E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Lendo o verso então por inteiro, eu li ele explicando, né? Vou ler ele por inteiro. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Essas 10 chifres, esses 10 diademas, são 10 coroas, fala de 10 reis ou de 10 reinos e vice-versa. Então é a respeito destes reis e destes reinos que Daniel está falando em 2:44. Por isso o texto ele não se encaixa, não se enquadra aos reinos passados, porque são dias passados. Mas o texto se enquadra aos dias dos reis do anticristo. Mas nos dias destes reis, Daniel 2:44, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o reino de Cristo, ele vai esmiuçar e consumir todos esses reinos. Sabe o que é esmiuçar e consumir todos esses reinos? Este é o Armagedon que nós estamos a estudar aqui. Este é o Armagedon. Então, agora entrando mais na questão do Armagedon propriamente dito, o que é o Armagedon?
O Armagedon, a palavra Armagedon, ela tem dois significados diferentes. O primeiro significado da palavra Armagedon, ele na verdade é o nome de uma cidade que fazia parte do território de Israel. Uma cidade que na verdade em hebraico se chamava Megido. Esta cidade, ela ficava numa rota era mais importante que existia no mundo antigo. As rotas comerciais, a maioria delas passava por Megido. Tanto as rotas por terra como as rotas por mares passavam por Megido. Então quem dominasse a Megido, na verdade tinha o domínio sobre as rotas comerciais. Por isso Megido foi alvo de batalhas durante toda a história. Foi alvo de grandes batalhas. Essa cidade, para você ter uma ideia, ela foi destruída e reconstruída por 26 vezes. E por causa da sua destruição e de sua reconstrução, ali em Megido veio a se formar uma grande montanha. Megido não tem montanhas, não é uma região montanhosa. Mas quando a cidade era destruída, antigamente era comum as pessoas construir outra cidade em cima dos destroços. Eles não tiravam os entulhos, limpavam e deixavam o chão lisinho e plano para começar a construir alguma coisa. Eles construíam em cima dos destroços. E se aquela cidade fosse destruída, vinha outro e reconstruía em cima dos destroços de novo. Então, por ter ocorrido isso por 26 vezes, uma grande montanha artificial, podemos dizer assim, existe lá em Megido. Por causa desta montanha, Megido veio se chamar Ar-Megiddo. Ar, que significa montanha, e Megiddo, que seria a cidade. Então, Ar-Megiddo, que seria a montanha de Megido. Isso em hebraico. Quando ocorreu a helenização, que foi o domínio do Império Grego em 333 a.C., em que as nações da época vieram a ser influenciadas pela cultura grega, o dialeto, enfim, Ar-Megiddo passou a se chamar em grego de Armegido, tá? Que para nós nós conhecemos como na nossa língua como Armagedon. Então, Armagedon nada mais é do que uma cidade do território de Israel da época, tá? Então, este é o primeiro significado da palavra Armagedon. Mas existe um segundo significado para a palavra Armagedon. E este segundo significado desta palavra é a batalha final. Então, Armagedon seria também a batalha final, que seria a batalha entre Jesus e o seu exército contra o anticristo e seu exército, tá? Então, essa batalha é chamada de Armagedon. Por que é chamada de Armagedon? Vamos ler Apocalipse, capítulo 16, o verso de número 13 e o verso de número 16, que diz assim: da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O verso de número 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Por isso, esta batalha, escatologicamente, teologicamente, é chamada de Armagedon, por causa do lugar em que essa batalha há de ocorrer. Tá? Então, segundo o texto bíblico, no sentido literal da compreensão, nós sabemos que esta batalha ocorrerá em um lugar chamado Armagedon, que é a batalha entre Jesus e seu exército contra o anticristo e
seu exército. No verso que nós lemos, aqui no verso de número 13 em diante, diz que da boca do dragão, o dragão se refere a Satanás, e da boca da besta, que essa besta é o anticristo, tá? É a besta que sobe do mar, e diz que da boca do falso profeta, que é a besta que sobe da terra, tá? João ele vê sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que na verdade esses são espíritos de demônios. Então da parte deles saem 3 espíritos imundos, e esses espíritos eles vêm a fazer prodígios sobre a terra, de modo com que venha atrair os reis, para que eles venham a congregar ali em Meguido para a batalha. Contra quem esta batalha? Nós vamos entender melhor no próximo ensino, mas eu posso adiantar que será contra o povo de Israel, contra a nação judaica. Então todos os reis se congregarão ali para a grande batalha. E antes mesmo que ocorra essa grande batalha, é quando Jesus ele aparecerá nos ares, em que todo o olho verá, e então se inicia a batalha do Armagedon, que é a batalha em que Cristo vem a destruir o anticristo e todos aqueles que o apoiam a ele. Até tem um verso lá no capítulo 16, verso 12 de Apocalipse, que diz assim, ó: e o 6º anjo, amados, presta atenção, e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates se secou, preparando o caminho para que os reis do Oriente viessem para onde? Para a batalha ali em Meguido, ou ali no Armagedon. O interessante é que o texto de Apocalipse, ele diz que o rio Eufrates se secou e preparou ali o caminho dos reis do Oriente para a batalha do Armagedon. O rio Eufrates, para quem não sabe, é um rio que já vem se secando há muito tempo. Desde 2017, esse rio vem se secando cada vez mais. Este é um alerta, na verdade, para nós, amados, de que a vinda de Cristo está próxima, porque o rio já vem se secando há muito tempo. Existem notícias, até mesmo na internet, se você pesquisar no Google, você vai encontrar sobre o rio Eufrates se secar. Existem muitas notícias que falam. Existem os porquês disso, óbvio, a gente não vai adentrar a estes detalhes, porque não há necessidade. Mas isso não é um conto, de fato é real. O rio Eufrates está se secando a cada dia mais. Já desde épocas passadas, de 2017, já se fala da seca que vem ocorrendo no rio Eufrates. Quando o rio Eufrates se seca, o texto aqui é claro, prepara o caminho para os reis do Oriente, que seria na batalha do Armagedon. E isso vai ocorrer depois que a igreja já foi arrebatada, já está com Cristo, já está nas bodas do Cordeiro. E então o que vai acontecer? Essas coisas. Amém? Amados, o nosso tempo corre rápido. Nós vamos concluir esta série de ensinos na próxima sexta, tá? Então nós vamos concluir sobre o Armagedon e falar do milênio. Então nós concluiremos esta série de ensinos e nós vamos voltar a dar o ensino de temas variados, aí conforme os irmãos aí já está acostumado conosco aí desde o início dos nossos ensinos aí através desta live. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Eu acredito que nós podemos aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas, que nós possamos estar firmes em Cristo Jesus para o grande dia, que para nós o grande dia é o dia do arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor Jesus, obrigado. Abençoa, Pai. Abençoe os teus filhos, aonde eles estiverem, Pai. O que estiverem fazendo, ó Pai. Abençoa, dê do teu livramento, guarde, protege, Pai, a cada um. Dê forças, dê graça, meu Deus. Esteja com cada família, em cada lar, em cada casa. Ajuda, para que possamos estar firmes no teu caminho e na tua vontade.
livra de todo mal. Em nome de Jesus, dê a vitória para o teu filho, para a tua filha. Pai, faz o teu milagre neste momento, Pai. Eu creio, nós cremos no teu agir para a honra e glória do teu nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo reina em cada coração e que todos possam dizer amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém, amados.